Seja bem-vindo, nós estamos no Data Talks by Horus BI. Eu sou o Daniel Almeida, CEO da Horus BI, e hoje a gente vai bater um papo muito especial. Confesso que a gente vai unir aqui dois pilares que a gente está falando, desde a construção, da concepção de alguns modelos da Horus até o que a gente vem fazendo hoje. Então, eu estou aqui com a presença muito especial também dos meus sócios João Mugart e Rafael Borges, diretor operacional, diretor comercial e CTO da Horus. Estamos aqui daí na presença de um ilustre amigo, conhecido de longa data, engenheiro da computação também, porque estamos todos aqui, fizemos engenharia da computação e estamos entregando aqui para o mundo o que a gente vem fazendo de soluções. Célio Lemes, Célio Lemes, ele tem mais de 20 anos ali em tecnologia, trabalha em tecnologia e desenvolvimento de soluções e hoje está à frente da Valo. A Valo é uma plataforma de fidelização de clientes e hoje é muito mais que especial falar em fidelização de cliente, inteligência artificial, dados e como a gente pode somar isso para os nossos clientes. Então eu vou deixar um pouco o Célio se apresentar, falar do produto e a gente vai fazer as conexões, o bate-papo, não tem muito roteiro, é uma resenha, tá, galera? Então não se preocupe, vamos errar, não tem problema nenhum. Célio, muito prazer, bem-vindo ao Data Talks. Tamo junto. Muito obrigado por estar aqui com vocês primeiramente, pessoas que eu admiro a trajetória, né, acompanho desde o início, passamos, né, por maus e bons momentos e hoje estamos em um excelente momento, né? Acho que isso faz parte de toda a jornada empreendedora. E para mim é uma honra estar aqui, né, participar desse papo com vocês. Bom, como o Daniel me apresentou, eu tenho formação técnica, fiz engenharia da computação, foi o menino que achou que a profissão seria desmontar computador, jogar joguinhos e por isso foi para o caminho do computador, mas o mundo é bem diferente, né? E o mundo me levou também para a área comercial, então isso me fez desenvolver um pouco, não, digo muito, né, um lado que eu tinha muita dificuldade, que era comunicação. Eu era o menino também que na escola o professor falava, vou escolher um para falar. Eu baixava a cabeça, né? E hoje quem me conhece fala, não é possível, né? Então isso mostra como a gente pode evoluir e como ninguém é uma pedra, né? Pode se transformar, né? E nessa minha trajetória, na área técnica, eu comecei com rastreamento de veículos, onde, por coincidência, o Daniel aqui conversando também trabalhou no mesmo lugar, estagiamos no mesmo lugar, trabalhamos. Posteriormente, eu entrei numa empresa de software para dar suporte, e era um mundo diferente, sofri bastante, porque eu tinha que dar suporte ao usuário final, até então eu cuidava da parte de CPD, a minha interação era com usuários dentro de casa, eu passei a ter interação com usuários fora de casa, totalmente diferente, né? Pensei em sair, em desistir, mas continuei. E dentro dessa empresa eu fui evoluindo, né? Fui galgando ali novos cargos. Da área técnica fui para a área comercial, me desenvolvi, criei a área comercial da empresa, né? É uma empresa de software para postos de combustível. E por lá fiquei por aproximadamente 17 anos, 16 anos e poucos meses, vamos dizer assim. Aonde hoje é o alicerce ali de toda a minha jornada e minha experiência que eu aplico na Valo, né? A Valo é uma empresa que nasce com um propósito muito bem definido, que é conectar marcas e clientes com criatividade e inovação. Apesar da gente falar em tecnologia, mas muitas vezes a gente tem um produto tecnológico que não é criativo, que não é inovador, faz mais do mesmo, né? E eu falo que eu sou um eterno descontente, porque desde roupa, a maneira de fazer alguma coisa, parece que eu sou um nômade. Dá 2, 3 meses eu já enjoei e quero mudar. Então, acho que isso é um pouco do lado criativo. E aí, a nossa missão, né, como eu disse, o nosso propósito vem acontecendo, a gente vem ganhando o Brasil, plantando nossa semente e, com certeza, vamos colher bastante frutos juntos. Que bom, porque hoje a gente também vai falar algumas novidades, né? Exatamente. As parcerias que a gente fez no passado, a gente vai falar, e as parcerias que a gente está sendo construído com a Valo e a Horus hoje para frente. Perfeito. Eu vou conectar agora também só para esse ponto histórico de como o Célio conheceu a Horus, como é que a gente se conheceu, como a gente se relacionou. João, faz o resumo de como é que foi essa história, de como é que você conheceu o Célio, como é que a gente conseguiu desenvolver um produto para essa empresa
do segmento de posto que o Célio trabalhava? Vamos lá, é uma história, né? Acho que a gente estava conversando aqui, falando sobre relacionamento, né? E essa questão de que tudo é uma questão de você ter relacionamento, você Exato. ter o network e conseguir fazer essas conexões. E, cara, muito da gente estar preparado, ou talvez não só preparado, mas a gente ter a ideia e correr atrás do que a gente quer, né? Um tempo atrás, 2017 acho que foi, eu já incomodado, o Célio falou algo muito legal, que acho que eu vivo incomodado com as coisas, e acho que não é ruim, é ótimo, né? Porque a gente procura não deixar as coisas caírem, né? Deixar acalmar. Então, eu incomodado, CLT, trabalhando CLT, e não era o que eu queria. Então, eu queria procurar, eu falei, olha, eu quero ter uma empresa, eu quero ter uma solução. E como eu sou da área de dados, área de BI, e nessa época ainda era uma barreira muito grande para algumas empresas conseguir ter uma ferramenta de analytics dentro das suas empresas, pelo custo, pela dificuldade, e eu com esse incômodo, né? E eu lá, puta, já com uma ideia de querer fazer uma ferramenta de BI, aí eu recebi uma mensagem, uma ligação, não lembro, do Célio. Acho que foi no LinkedIn, inclusive. Foi no LinkedIn, isso. Aí o Célio perguntando sobre BI. Eu falei, nossa, tá aí, ó, vou lá conversar com o Célio, né? Aí eu fui lá conversar com o Célio, achando que ele queria alguma coisa dentro da empresa que ele trabalhava para a parte de indicadores da empresa e tal. Eu falei, olha, se for algo pequeno, eu pego e faço, porque daí é um extra que eu vou ganhar. E aí, na hora que eu sento conversar com o Célio, ele não queria algo para a empresa, para os números deles, né, olhando como gerenciamento, e sim para os clientes dele. Que daí foi onde que, sabe quando acende uma luz assim no desenho? Foi, cara, foi lá que aconteceu comigo. Eu falei, nossa, tá aí o produto, tá aí esse incômodo que eu tenho há muito tempo, tá aí onde que tem um produto ali dentro, entendeu? Aí eu fui atrás de conseguir alguém, uma história longa aqui, foi onde que eu consegui conectar, aí foi que a gente conseguiu. E eu tenho a ideia do produto, entendeu? Uma solução, que na verdade nem a ideia minha, foi do Célio, na verdade, deles que tiveram essa ideia. Eu falei assim, nossa. E ele foi muito claro, quando ele falou, eu não quero um produto de mercado, eu não quero um power, eu não quero um clique aqui, eu quero uma ferramenta nova de analytics que a gente consiga comercializar dentro dos nossos clientes. E aí foi que teve a ideia, daí começou toda a jornada, passou um monte de coisa, Sim. Conheci vocês, e aí que a gente fez a ligação do conhecimento, né? Ligamos de novo o claro que projeto. Essa jornada ela não foi 100% linda, maravilhosa, né? No meio do caminho aí... Foi muita paulada, foi muito... Normal. É porque construir algo novo dá trabalho, né? Quem acha que vai construir algo novo vai sair perfeito, né? Nem começa, né? Então, acho que fez parte da história do aprendizado. E o João falando ali, de fato a necessidade era essa. Eu, na área de RP, até aquele momento, eu via assim, que grandes corporações e indústrias usavam um BI, mas era muito caro para o nosso segmento colocar uma licença de ClickView, ClickSense na época. O Power BI ainda acho que era muito novo também, e eu, assim, achava muito engessado, né? Principalmente porque eu construía algo pensando na cabeça do meu cliente, não na minha, né? Falava, o meu cliente precisa, assim, abrir aquilo ali, ser fácil, ser algo que a interação entre usuário e plataforma seja o mais sutil possível, né? E aí, foi por isso que, na época, até voltando um pouquinho um passo atrás, eu já conheci o João porque a gente estudou junto, na mesma sala, se formamos junto, e eu acompanhava, naquela época o WhatsApp acho que era muito recente, então a gente acaba perdendo essa conexão pós-faculdade, e uma forma que eu tinha de acompanhar os meus colegas, o João, era o LinkedIn. E aí eu vi o João trabalhando com BI. Falei, cara, quando ele mostrava ali uma foto, algum projeto, eu falava, se eu conseguisse trazer essa visão para dentro do RP, acabou aquela pressão do cliente por fazer relatório. Porque antes era assim, cara, um cliente quer um relatório que você tem, mas ele quer que a coluna do início vai para o fim, ou que esse relatório não faça esse filtro, faça outro. Então o sistema ficava cheio de flag ou cheio de relatório. É o que acontecia. E aí, quando o João traz a visão que ele tinha de BI e a gente une essa ideia de proporcionar para o nosso cliente uma ferramenta de sistema, nossa, foi um casamento perfeito.
eu vendia o sistema pós-produto entregue sem mostrar o software. De fato, eu falo ali, foi um divisor de águas. As nossas demonstrações de software antigamente era horas. Você tinha que mostrar todas as rotinas, tela, rotina, pós-BI. E eu acredito que no nosso segmento, falando não de todos, mas no nosso, vocês podem confirmar, na época, a gente foi pioneiro nisso. E a gente passou a vender software em meia hora mostrando um BI, sem mostrar rotina, fluxo. O cliente se impressionava. Eu fechei o maior negócio da empresa mostrando o projeto de BI que nós estávamos iniciando sem ter o produto. Né? Então, só foi com tela, com print, e uma empresa grande. Então, assim, para nós, naquela época, para mim, principalmente, foi um fator que mudou ali a forma de vender o produto software, que hoje a gente vê o quanto foi assertivo, né? Quanto isso mudou o mercado. E naquela época, quando você falou, e aí casando um pouco também com a experiência do usuário, que é o que a gente passa hoje, que o Rafa ele tem esse contato mais direto do pós-venda, a expectativa, né? Então, quando iniciou um projeto, foi ser prometido na expectativa de desenvolver um produto e ele foi indo e não vai sendo concluído, o cliente... Aí tem todo aquele estresse que acontece. Linkando esse cenário, lógico, que a gente teve esse desenvolvimento, aí entrou a Horus, e aí sim começou a mostrar realmente a expectativa com a realidade e a entrega final, até mudando o conceito de como vender. A gente vê que hoje... O gestor, quem vai operacionalizar, ele não quer ver esse sistema, ele quer ver o que a minha informação vai ter na hora, rápida e precisa, né? Aí, linkando só um pouco com a experiência do usuário, a expectativa que você tem hoje, isso te ensinou muito também na expectativa que criou-se nos clientes? Como o João sabe, né? Vocês sabem, a gente tentou várias soluções nesse sentido, para que entregasse para a gente o que a gente esperava. Tentei empresa em São Paulo, especialistas na época em Click, depois Power, mas assim, quando eu via como usuário aquilo ali, vou falar de uma coisa simples, a disponibilização de cores, assim, paleta de cores da ferramenta, estilo dos gráficos, assim, nada ficava perto daquilo que foi desenhado ali, né? E aí quando vocês entraram no projeto, de fato, a Horus chegou e entrou no projeto, causou uma impressão positiva enorme, porque era tudo que a gente imaginava, era até mais. Né? Eu lembro naquele efeito drill down, até hoje eu não esqueço o nome, porque as pessoas tinham todas as informações muito estáticas. Né? Olha, eu tenho essa informação, eu quero comparar com outra, eu tinha que abrir outra visão, daí de repente você mostra para o cliente, aqui você tem uma visão sintética, aqui você vai para o analítico com um clique. Essa usabilidade é aí que vendia, eu falo que era o efeito cereja do bolo. Né? E aí vocês trouxeram mais do que isso, a forma de conversar com a ferramenta, né? E eu lembro até que quando eu vendia o sistema, que daí eu vendi o BI, o cliente já tinha se impressionado, já tinha colocado o efeito wow, que eu falo na venda, que é importante. E aí, de repente, eu falava, quer mandar esse relatório para o seu gestor, para o seu par? Aí você salva aqui, manda para ele, tal, ficou legal, tal, não, mas tem algo melhor. Aí gerava um link que você compartilhava. Daí, nossa, aí a pessoa falava assim, onde eu assino, né? Por quê? Vocês trouxeram, atenderam a expectativa e trouxeram 2, 3 efeitos positivos a mais, que para nós foi, de fato, muito importante. Então, acho que vocês acertaram na veia o produto, né? O produto é bom, ele é robusto, né? Ele é um produto bem desenvolvido. Na época, o Léo, que é sócio de vocês também, e ainda hoje, né, era muito rápido em alterações, em trazer novidades, Léo, poxa, isso aqui não tá legal, ou pode se melhorar aqui. Ele vinha com 3 coisas a mais, né? Então, tipo, que ele pensava, a cabeça dele pensa muito à frente. Então, assim, para nós foi muito, muito, muito positivo essa fase. E eu vou colocar daí uma curiosidade, né, que é até engraçado quando tudo isso aconteceu, vamos apresentar um projeto para a Meta e tal. Não é para a Meta, é para os clientes da Meta. E até então a gente nem sabia, acho que até era uma conversa que tava eu e o Rafa, a gente falou assim, como é que a gente chama isso? Cara, mas é legal, a gente estava falando de construção do produto, que é difícil, o Celinho comentou, e, cara, exatamente isso, né? Na construção do produto, a gente tem uma ideia, e essa jornada que a gente passa até conseguir entender o produto que a gente vai vender, que a gente vai comercializar, cara, é muito louco, porque a gente sabe que a gente quer uma coisa, a gente sabe que aquilo lá vai gerar valor, só que essa jornada vai apresentar tanta coisa
Você vai aprender tanta coisa nesse caminho que você, muitas vezes, pode acontecer até o produto ser outro, até você olhar o produto, que nem a minha primeira vez que eu tentei fazer isso, antes de conhecer o Célio, a gente entendeu que não era viável, por causa do formato white label que não conhecia, porque a gente queria vender direto pro dono do posto, o cara da padaria. O BI, a gente falou, cara, não vai dar certo isso. Até entender o que é o formato white label. E, cara, teve um gap de 2 ou 3 anos para eu fazer esse entendimento, entendeu? Então, são coisas assim que, para a construção do produto... E essa palavra aí, o white label, tava eu, o Rafa, a gente tava conversando com não sei quem, vocês fazem white label? White label. Aí a gente foi entender, a gente faz white label. Eu lembro que você falou para mim white label, eu parei, sabe que você fica aquele, parece que ficou tudo claro, eu falei assim, nossa, isso essas duas palavras... Eu assim, sou tipo, isso, né? Eu sou isso. Não, resumiu tudo, porque era difícil explicar. Você falou assim, cara, é difícil explicar. Aí, na hora que falou white label, eu falei, nossa... É isso. A gente se encaixou num diagnóstico perfeito. Isso. Me encontrei, né? Isso foi há muito tempo, né, cara? Então, assim, naquela época não era um assunto tão abordado. Hoje tá na moda, né? Muito termo em inglês, mas na época... Porque eu lembro muito, aí, né, voltando nessa... antigamente como é que era? Era um rebrand da ferramenta. Ele falava que, tipo, coloca a tua marca na ferramenta, mas não falava o termo white label. Para nós, pelo menos, não era tão comum, porque o nosso dia a dia era operacional, de outras empresas, outros negócios. E uma coisa legal também que o Célio falou ali sobre o comercial, a apresentação, hoje o Rafa está muito à frente disso, tá? Ele tem uma equipe que trabalha com comercial e acho que uma das metas que eu vi ele falar uma vez é tentar vender o BI sem apresentar o BI. Mas, Rafa, fala um pouinho também como é que assim, como é que você hoje, e eu já vi ele fazer isso, tá? Ele instiga o cliente, vai, aí fala, tá, mas como é que você faz? É aqui, ó. Ele abre o BI, mostra e fecha. Tipo, coisas mais objetivas, só que vai falar de negócio para um cara que tem as dores. Rafa, fala um pouquinho como é que você está fazendo hoje. Eu vejo que quando a gente está falando com o gestor, ele não tem tanto tempo para ficar... Aquela apresentação que o Célio comentou, né? De antigamente, de apresentar um RP, mostrar todas as rotinas, ficar horas mostrando um produto. Ele não tem tanto tempo. Ele gostaria de conhecer ou sentir as dores que ele tem no negócio dele. Então a gente tenta ser o mais objetivo possível. Então, numa conversa, a gente tenta entender qual que é a necessidade do cliente, extrair o que ele precisa, as dores, e é como o Dani falou, a gente abre o BI, mostra aquele ponto específico e volta para a conversa. Que é muito mais entender a necessidade, é o que a gente fala de relacionamento, e também de compreensão, né, sério? Entender a necessidade do cliente e apresentar para ele como que a gente resolve isso de uma maneira rápida, prática. Né? Eu acho que um recurso que a gente pouco fala quando a gente fala em BI, que a gente tem que é bem interessante, principalmente para a empresa de software, é que a nossa ferramenta ela nasceu com uma capacidade muito grande de gerar relatório. O BI vamos dizer que era secundária. Na verdade, eu lembro quando ela era muito melhor para gerar relatório do que para o BI. Quando eu conheci o Horus, que foi lá no... esqueci o nome do Cork, que o Léo me apresentou a primeira vez, que na verdade eu já conhecia, que o Rafa falava muito, né? E aí quando vocês me contrataram lá para fazer a consultoria para melhorar, o Léo apresentou o gerador de relatório com um entusiasmo e tal, tão grande, né? Eu olhei aquilo e falei assim, cara, isso é muito bom. Eu olhei aquilo, tipo, porque apesar de eu sempre ser da parte de analytics, o BI sempre, eu vi a necessidade do BI para tirar essa dependência do RP de ficar gerando trocentos relatórios, entendeu? Aí o cara quer cruzar vários, aí o BI vem numa facilidade de fazer isso, e aí quando o Léo mostrou o gerador de relatório, eu falei, cara, isso é bom. E eu lembro até hoje do dia que eu sentei lá na salinha de reunião com o Léo, e ele foi mostrando o BI, eu falei, cara, tem muita coisa para corrigir aqui, mas isso aqui, isso aqui é legal. Porque eu lembro que eu fazia no Click algo parecido, cara, que dava um trabalhão monstruoso para ficar algo parecido, entendeu? Configurar um monte de coisa. E aquilo ali, na hora que ele falou que vem standard da base, eu falei, nossa, isso aqui é legal, entendeu? Isso aqui gera valor. Tanto é que hoje, muitos clientes que a gente vê no formato white label, quando os caras olham aquilo, os caras já olham pro outro assim, falando, cara, isso vai salvar a gente. Isso que você comentou, só puxando o gancho. Até então também, quem tinha o BI, não era só custoso o BI, você tinha que ter uma hora técnica também muito cara, porque você tinha que contratar a plataforma e quem iria criar as visões, padronizar, qualquer... Você tá ali executando, fala, poxa, precisava disso. Paga alguém para ir lá mexer, eu tenho uma mensalidade. Quando a gente vem com esse projeto, né, João, a gente traz o negócio pronto. O cara basicamente contrata e dá um start,
né, inicia ali com a visão pronta. E a forma como vocês da Horus colocaram as customizações, que era arrasta ali, coloca campo, o custo tanto da ferramenta quanto, né, dessa manutenção, dessa evolução para o cliente ficou muito mais barato. Né? Então isso foi um ponto muito positivo, que é deixar mais fácil essa jornada também, né, de melhoria ali, de entregar evolução. mais autonomia. Hoje autonomia, nos pitches comerciais eu vejo muito o pessoal falar, né? Então a primeira pergunta uma empresa de software, quanto tempo você gasta hoje desenvolvendo relatórios customizados? Cara, acho que é a primeira pergunta que a gente faz. Quanto tempo você gasta? Custa para o cliente? Custa. Quanto tempo você entrega? É X tempo. E se você tivesse isso aqui? É isso que eu quero. E esses são os entendimentos, né, que eu acho que são muito válidos, assim. Porque, poxa, BI, a ferramenta em si de BI, ela traz muitas vantagens, mas tem muitas ferramentas no mercado. Mas uma ferramenta que traz tudo de uma forma completa, igual o Célio comentou, o gerador de relatórios, o BI, as ferramentas de notificações, os botzinhos que nós temos, Telegram, WhatsApp. Nem comentamos isso ainda, mas, cara, pode interagir. Esse aí é a nossa cerejinha do bolo, né? E engraçado, hoje eu mostro, quem quiser consultar no YouTube, eu acho que há 5 anos atrás a gente gravou um vídeo promocional do Bolt lá, do bot, feito até na minha casa, na época, contratamos atores, cara, foi totalmente à frente do tempo. Na época ninguém dava o valor devido. Hoje, 5 anos depois, é o que as empresas estão vendendo. Então, olha como você vê, a gente estava com a ideia, com o produto à frente do tempo, não tracionou, porque as pessoas não estavam preparadas para isso. E a gente, toda vez que apresentava, a gente falava, não é IA, não é inteligência artificial, é um bot condicionado. Então, todo mundo, tem uma IA já. Eu falei, não, é mais simples que isso. E funciona muito bem. Funciona bem. E a gente lembra que se parava o bot por alguma ocasião, o que tinha de cliente reclamava, ninguém acessava. Aí é o que a gente começou a analisar depois também. A maioria dos empresários não tem tempo para acessar uma dashboard e fazer uma análise. Agora, no celular, ele pergunta muito mais. E outra coisa, né? Vamos puxar outro link. Às vezes a gente quer criar um carro, a gente quer criar uma Ferrari, mas na verdade a gente pode criar, que nem se for inteligência artificial. Não foi uma inteligência artificial. Foi algo mais simples, mas que dava o mesmo impacto. Então, assim, às vezes as pessoas querem algo tão mais complexo, só que o feijão com arroz bem feito faz a diferença. E, cara, é uma coisa que a gente está comentando, que falou do Léo, o nosso sócio, que ele tem uma simplicidade no pensamento, que tem hora que ele consegue fazer essa que foi toda a ideologia dele, esse produto ali, nessa parte do bot, que ele consegue pensar de uma maneira diferente e trazer algo simples. Que para mim, que tenho 15 anos de experiência na área de analytics, e eu olho para as ideias que ele traz, tem hora que eu tenho que realmente parar e falar assim, cara, deixa eu tentar absorver isso aqui para entender o que ele está falando, porque tem hora que eu olho assim e eu falo assim, não tem nada a ver isso. Eu paro, calma aí, explica melhor. Aí ele explica, eu falo, cara, isso faz sentido. Então, um monte de coisa que ele traz de inovação ali, por exemplo, a IA dentro de um gráfico ali que gera a tendência. Ele começa a explicar, fala, não, isso aqui vai dar certo. Aí na hora que você começa a colocar nas aplicações, os caras adoram. Fala, cara, que coisa legal. Aí gera um monte de perguntas e fala, cara, você estava certo de novo, não. Você acertou de novo. É fenomenal mesmo. Fora as ideias, que a gente tem um monte de ideia ali para colocar aí na ferramenta. O Rafa é o nosso criador de roadmap lá. Vai criando. Tá lá. A gente tem que agora montar a equipe para terminar de concluir os roadmaps. Quem desenvolve software, esse é o maior desafio, né, Rafa? Por exemplo, o que chega de coisa legal dos clientes para fazer, está escrito. Você quer fazer tudo numa vez. Mas o difícil é priorizar, linkar, né, essa prioridade versus retorno que você vai ter. Então, eu vou linkar agora, então, vamos tentar puxar. Eu até ia puxar um gancho aqui, Dani, com o que o Célio falou, que eu acho que isso faz parte do comercial. Como a gente entende, né, ou está muito próximo do cliente, a gente também tem que ouvir. Exato. E eu entendo que qualquer ferramenta, qualquer plataforma digital hoje, você tem que ouvir o que o teu cliente precisa. Então, assim, tudo aquilo que a gente entende que o cliente está pedindo, que ele compila, que a gente traz para dentro de casa, pensando no roadmap. Que vai ser uma melhoria para mais gente, não só para ele. Exato, não é uma customização específica. Até ontem, acho que eu toquei esse tema com um cliente, que ele pediu uma customização só para ele. Ele falou, olha, não vou fazer dessa forma, a gente vai criar um recurso novo na plataforma, vai levar um pouquinho mais de tempo, né? A gente vai gastar um pouquinho mais de tempo do que fazer algo só para você, só que a gente vai fazer um recurso que seja replicável. Então eu penso que dessa forma a gente vai melhorando a ferramenta, não só com as ideias que nós temos,
Porque é muito legal a gente que é técnico falar assim, cara, isso aqui é sensacional na ferramenta. Não, Mas mas o cliente vai usar, é o que ele precisa. Cara, exatamente. Já vários percorrer que eu discuti assim, né? Conversei com o Léo, ele tem ideia, falei, Léo, nunca vi ninguém usando isso aqui, entendeu? Já vi outras ferramentas, mas nunca vi aplicando. E o que você falou ali do cliente trazer, e é legal que quando o cliente traz, ele traz uma pedra bruta, uma joia bruta ali para você, né? A ideia. Porque você tem que fazer o quê? A gente tem que ter a capacidade de conseguir olhar aquela ideia e falar assim, cara, isso aqui, se a gente fizer dessa maneira, que você muda, fazer dessa maneira, colocar ali na ferramenta, isso aqui é possível a gente virar um produto, entendeu? E faz parte do discurso comercial. Eu estava no Macau ontem com o Rafael, inclusive eu falei isso, eles estavam querendo montar um produto. Aí eu falei, pega 2, 3 clientes teus e traz eles para criar o produto junto. Porque quando você traz esses clientes, além de dar autonomia e sensação de pertencimento, eu ajudei a construir o produto do cliente X, eles vão ajudar realmente a fazer e vão testar. Aí pega os clientes que mais criticam, os clientes que mais faz requisição aqui para vocês, são os que mais vão ajudar você a construir. Então, trazer o cliente também, aí voltando nesse link de fidelização do cliente, no nosso cenário, quanto mais você traz ele para uma construção coletiva dentro da empresa, ele também ajuda a vender, ele é replicável, ele vira case. Entendeu? Um discurso que eu também tenho usado só para corroborar a gente constrói o produto daí para cá, não daqui para lá, né? É assim, 80-20 Pareto, a gente faz 20% daquilo que a gente entende que é uma inovação, que vai mudar, porque às vezes o cliente está focado no dia a dia, e a gente precisa pensar no amanhã. Então, esses 20%. E os 80% eu falo, é daí para cá, né? E falando daí para cá, então, vamos lá para a tua plataforma. Fala um pouquinho, Célio, hoje, o que você tem feito, como é que está a plataforma de vocês, qual que é a tua visão, e o que você está... Daí eu vou puxar alguns cases hoje de sucesso que você tem também, para falar o que os dados hoje influenciam numa tomada de decisão na relação de fidelização de cliente. Bacana. Eu resolvi entrar nesse segmento, muita gente até ainda não sabe que eu tô nesse segmento. Eu tive uma transição de carreira que eu preferi não jogar tudo para cima e tranquilo assim, uma transição tranquila, também para não prejudicar a imagem que a empresa tinha ali, porque eu era muito a cara da empresa, né? Então, eu fiz essa transição tem um ano, vamos dizer assim, que eu de fato saí, tô com a Valo aí, que era uma startup que eu já tinha iniciado, e agora a gente está tracionando ela mais rápida. E a minha busca era assim, eu via ferramentas rodando no mercado, né, que eu via muitos pontos de melhoria. Pontos de melhoria não são ferramentas ruins, não estou falando aqui, né, de uma melhor que a outra, mas que eu gostaria de dar o meu toque na execução. E vi essas oportunidades. E pelo que vocês também começaram, eu via o principal ponto, era a usabilidade. Olhar para a dificuldade que essas ferramentas colocavam do cliente final, o cliente do cliente usar e o cliente também usar. Então eu falei, conhecendo de tecnologia, estando lá do RP, tinha tanta coisa que eu poderia contribuir, e aí que eu fui criando essa ferramenta e colocando o nosso jeito. Software, a gente sabe, é tempo, não é de uma hora para outra, em 3 meses, 1 ano, que você vai ter uma ferramenta igual a outras que estão há mais tempo, né? Porém, o que a gente sabe também é que hoje a tecnologia está muito mais fácil de desenvolver, os novos padrões, novas tecnologias. A gente está também com uma pegada ali muito grande na plataforma e conseguindo trazer bastante recurso que antigamente demoraria muito mais tempo. E a Valoe, justamente como o nome dela fala, até a gente fala Valoe, outros regiões do vão falar Valoe, outros vão falar Veloe, porque assim, a ideia foi criar um nome de empresa que não ficasse muito chicletes com fidelização, que é o que a gente faz, mas eu acho que a fidelização, ela existe quando o usuário, o cliente, a gente percebe valor nas coisas, no relacionamento, valor em estar comprando ali, porque o produto é bom, porque o serviço é bom. Então, o valor vem disso, de valor. Eu quero gerar valor no relacionamento com o meu cliente, no meu cliente com o cliente dele, né? E a tecnologia, ela é essencial para isso. Então, hoje a gente é eficiente através da tecnologia, né? O BI é prova disso. As empresas que não usam BI, elas estão perdendo, com certeza, mercado, estão perdendo muito eficiência, porque ele traz eficiência. Eu até brinco, uma vez um professor fez uma analogia,
que às vezes a gente sempre se pergunta, por que que o americano já foi para a Lua e o brasileiro ainda não consegue, né, inventar nada com tripulado, ou enfim, por que que eles são mais inteligentes que a gente, né? Eles nasceram com QI mais elevado, o que que acontece, quem nasce lá é melhor do que a gente, né? Não, eles encaram tecnologia como investimento, e o brasileiro, o país subdesenvolvido, na verdade não só o Brasil, mas o Brasil, né, onde a gente vive, encara a tecnologia como despesa, tá errado. Né? Uma coisa, eu como empresa de tecnologia, lá dentro da minha empresa, eu não posso ser casa de ferreiro espelho de pau. Sim. Então, assim, eu invisto em tecnologia também lá para eu ser eficiente. Então, a gente foi por esse caminho, Dani. A gente foi tentando melhorar os gaps que existem nas ferramentas do mercado, dando o nosso toque, nossa contribuição. E hoje a gente vem integrando as softwares ERPs, inclusive que na época eram meus concorrentes, hoje são os meus melhores amigos, né? Procuro trabalhar também com muita ética e transparência para que a gente vá ganhando mercado, vá colocando nosso produto aí em mais clientes. Falar nisso, já tem alguns para linkar, porque vai fazer sentido para você logo mais. E aí, Célio, o que eu puxo nessa tua jornada? A gente se conheceu falando do segmento específico de posto. E a plataforma também ela já está em alguns sistemas aí, principais sistemas do mercado nesse segmento. Você atinge somente esse segmento ou você está aberto a qualquer segmento? O que você está olhando? O nosso plano de negócio é assim, como eu vivi muito tempo o posto de combustível, eu tenho um passe assim, muito bom nessa área, nesse segmento, então a ideia inicial é focar no segmento de postos para que a gente consiga faturamento mais rápido, né, crescer mais rápido. Mas eu também, 80-20, né, tudo é Pareto, eu também disponibilizo parte do nosso tempo para investir em outros segmentos, para não ficar só no segmento, até porque fidelização não é só posto, não é só alimentação, não é só roupa, serviço, né, por exemplo, é algo que também está muito carente de fidelização. E se a gente pegar a área de serviço, eles estão ainda naqueles cartõezinhos de vem 10 vezes, ganha uma, isso, né? Verdade. Você vai perder esse cartãozinho saindo do estabelecimento. Eu nunca consegui juntar 10 vezes, não é porque eu não fui lá 10 vezes, é porque sempre eu perdi o cartãozinho, né? E o empreendedor não está vendo isso, ele acha isso legal ainda, né? Eu tenho um posto de combustível, inclusive aqui em Londrina, que ele acha legal ficar falando para o cliente ir lá abastecer 10 vezes e carimbar. Não tem segurança, né? Não tem praticidade. A praticidade até existe, mas eu falo, a jornada como um todo não é prática, porque você tem que guardar aquele cartão, né? Então... E muitas vezes o carimbo não quer dizer que você registrou o sistema, né? Exatamente, falta a fraude é muito grande. Então, a gente hoje está aberto a outros segmentos. Eu não tenho só o posto de combustível ali dentro, a gente atende segmento de vestuário, de roupa, alimentação, o supermercado, né? Agora serviço a gente também está começando, e criando camadas de fidelização onde eu não falo assim só com o cliente, eu falo também com influenciadores do cliente. Tá, entendi. Porque assim, quando a gente fala em experiência do usuário e fidelidade, ainda mais no mercado de posto que você começou, é muito fácil eu sair de um posto e ir para o outro. Hoje a minha, falando assim de mim, eu só abasteço em Shell pela praticidade de ter o aplicativo e não sair do carro. Mas às vezes eu preciso. Só que assim, eu criei tanto um hábito de só abastecer ali, que aí eu já faço a minha rota, vai ter um posto no caminho, então Shell. Então, nesse cenário, e aí eles conseguiram fidelizar eu nesse quesito. E como é que você vem pensando hoje com a concorrência, não vou dizer nem concorrência, mas agregar inteligência artificial, usar entendimento do público, as redondezas de onde está o estabelecimento, o serviço, como atrair esse cara de novo, se esse cara saiu. Como é que você vê essa conexão de trazer inteligência artificial para esse âmbito de potencializar? Até porque é o seguinte, quando a gente fala de inteligência artificial, hoje ela está mais barata. Né? Então, para esse cara, ele vai pensar, putz, vou gastar muito, só que o ROI ali de retorno, ele tem que ser muito mais atrativo. Como é que você tem essa visão? Hoje a gente sabe que fidelizar um cliente, ele vai ali de 5 a 7 vezes ser mais barato do que trazer um novo, né? E eu falo que são fases. A gente está vivendo um momento da fidelização onde está na moda a fidelização, está na moda ter um aplicativo de fidelidade, que é o nosso grande motor de venda, é falar para o cliente, olha, cria o seu próprio aplicativo, porque você já parou para pensar, a gente fica quase 6 horas por dia no celular.
né? Quase 6 horas por dia, a média do brasileiro, dos países que mais se usa o celular. O seu negócio não está na mão do cliente, você já está perdendo, que alguém vai estar. Aí o cliente vem com aquela objeção, mas eu não baixo aplicativo de posto, eu não baixo vários aplicativos. Tá, então vamos lá, você é você, o seu cliente é seu cliente. O mercado de consumidor é muito maior do que você. Vai ter gente que pensa igual você? Vai, e muito, né? Mas nós temos que olhar para o seu cliente. E aí, até uma vez eu postei uma no Instagram ali, até veio uma pessoa criticar que preposição não muda nada. Se preposição não mudasse, não existiria preposição. Preposição muda todo o jogo, né? Que é o foco no cliente ou o foco do cliente. Muitas vezes as empresas ainda estão trabalhando com foco no cliente, né? O foco tem que ser o foco do cliente. Se colocar como cliente, muda todo o jogo. Preposição muda o jogo. E por que eu estou falando nisso? Porque se a gente consegue mostrar para o cliente vantagem, como você viu, usando o app da Shellbox, em usar o app que é não sair do carro, eu ganhei o cliente. E eu preciso descobrir qual é essa vantagem que o meu cliente gosta. Eu vou ter clientes que gostam de não sair do carro, eu vou ter clientes que gostam porque vai ganhar um benefício legal, eu vou ter clientes que gostam porque troca por pontos, que são coisas que são legais de trocar. Eu vou ter, enfim, o sorteio, eu vou ter uma infinidade, eu consigo colocar minha reclamação se não foi atendido bem, enfim. E aí entra a inteligência artificial e os dados, né? Porque a gente passa a não ter mais achismo. Eu sou a ferramenta, a tecnologia, mas a gente entende que tem vários tipos de consumidores. Qual é o benefício que agrada mais essa faixa de consumidor, aquela faixa de consumidor? A minha intenção como empresário é ter o maior número possível de consumidores, né? Mas às vezes, para isso, eu vou ter que abrir mão de uma faixa de consumidores que não faz tanto sentido, porque a outra faz mais, né? E aí, isso eu só vou conseguir ter com dados. Vou colocar um case aqui para você entender que é trabalhar sem dados, né? Então eu falo, mais ou menos que andar num dia de neblina ou com o painel do carro embaçado e você tem que ir devagarzinho porque você não sabe o que tem na frente, né? Isso para mim o BI é claro, ele traz uma visão do hoje para a gente se planejar futuro e ações do futuro. E aí eu recebo muito cliente, lead, antes de virar cliente, vamos dizer assim, eu recebo muitas prospecções. Meu maior canal hoje de novos clientes é porque o concorrente do meu cliente olhou o aplicativo, viu quem desenvolveu e entra em contato comigo. E aí esses dias eu sempre pergunto, né? Eu falo o pessoal perguntar como é que conheceu, como é que veio. E esse cliente me ligou por uma relação que eu tinha do sistema ERP. Ele é cliente lá do ERP que eu trabalhava. Ele falou, poxa, eu vi teu nome lá, não sabia que você fazia isso, né? Eu falei, faço, saí da empresa lá faz 1 ano, tô aqui, tá, pô, que legal, quando eu vi, fiquei feliz. Falei, cara, como que você achou, né? Então, eu vi teu nome no desenvolvedor lá do aplicativo. Bacana. Daí ele me contou a história. Ele percebeu, depois de meses, que um cliente dele que era tradicional, anos lá, não estava indo mais. Mas isso ele falou que passou uns 3, 4 meses. Caramba. E aí ele falou, poxa, o cara não tá vindo mais aqui, não vejo ele, né? Aí ele pegou, tinha um contato do cliente, ligou pro cliente, pô, fulano, o que aconteceu? Não tá vindo mais, aconteceu alguma coisa? Parou de trabalhar com isso, né? Tô sabendo. Ele falou, poxa, fulano, desculpa, é que agora eu tô abastecendo uma rede de postos aí que tem um aplicativo que dá cashback e que eu vou lá e ganho e tal, então não tá compensando, mas o pessoal lá também tá, olha pra você ver, cliente tradicional que gostava do produto, que gostava do serviço, que gostava da comodidade do posto ali, do restaurante, do ambiente, parou de ir porque alguém ofereceu uma coisa que ele achou que não precisava, que só, não estou dizendo que não é importante, é super importante a experiência, está mais que comprovado que é mais importante, mas fazer a navegação sem gestão dos dados, né? Esse cliente, por exemplo, que agora virou cliente nosso, ele poderia antes ter visto isso se ele tivesse a ferramenta de fidelização linkada ao BI, porque ele faria quais são os clientes que não vêm aqui há tantos dias, né? Vamos automatizar esse processo? Vamos mandar mensagem de satisfação, né? Então, o que eu poderia agregar mais aqui? E que às vezes o cliente não foi ouvido da forma, um canal aberto para que ele pudesse falar. Pô, se você tivesse um cashback, eu não saio. Exatamente. Que um concorrente ofereceu. Talvez são perguntas simples que podem ser automatizadas usando inteligência artificial que traz dados para que você... E o que eu mais vejo, às vezes, as pessoas querendo... Aí tá, né? Às vezes até tem o dado,
Às vezes tem o dado, mas não tem a automatização do processo e faz manualmente. O que eu já vi, principalmente na época de RP, as pessoas fazendo processos manuais desnecessários, poxa, você tem o dado, era só linkar com uma automação isso, né? Então, isso é importante. E hoje, olhando para um cenário, existe muitos dados, tudo gera dado. E aí, como usar esses dados, como fazer a higienização, a gente brinca muito que a gente quase que é limpeza mesmo de dados para poder trazer uma camada trusted, uma camada confiável para que todos da empresa possam usar, ou a gestão. Quando a gente fala em democratização da informação, é isso, é a gente ter uma camada limpa de informação para que todos os setores ou as pessoas nos seus determinados níveis hierárquicos ali de departamento possam acessar e construir. É uma barreira, né? Esse eu não gosto muito de conversar, né? Mas é uma barreira, né? Porque o que o Celinho falou aqui, você falou, muitas vezes a empresa está transbordando dado ali, né? Só que nem esse exemplo que você deu, o cara percebeu 3 meses depois que um cliente fiel dele deixou de comparecer lá na pessoa, para de comprar. E o dado estava ali, a informação estava ali. E acho que assim, a ação que ele podia tomar podia ser muito, muito antes, entendeu? Porque o dado estava ali. E aí o que você falou, não basta só a gente ter o dado ali, não basta só também a gente higienizar o dado, né? Deixar tudo dado validado, tratado, bonitinho ali. É também saber o que olhar, as métricas. E isso é muito difícil, porque aí extrapola o que a gente consegue entregar. Porque a gente está entregando uma plataforma. Agora, lógico, a gente tem muito conhecimento por vários projetos que a gente passou de dar as dicas do que pode ser visto, mas a dor do empresário, o que ele precisa olhar, do que ele precisa realmente, o que é importante ele estar olhando do dado para poder tomar ação. E aí vem um outro ponto que você falou de IA. Onde que eu coloco a IA nesse caminho aqui que vai realmente me ajudar, entendeu? Porque a gente está com um monte de IA fazendo um monte de coisa que realmente está ajudando, entendeu? Muitas vezes só está enchendo linguiça, entendeu? Mas esse é um ponto muito difícil da gente conseguir realmente gerar valor. E o que você fala, eu vou linkar, eu vou talvez repetir o que você falou, porque o que a gente coloca como discurso, né, que a nossa plataforma ela é uma plataforma de dados, nós não somos consultoria. Então, quando a gente sempre bate nessa, nós não somos consultoria, a gente já foi confundido com consultoria porque a gente conhece de alguns mercados. Mas quando a pessoa, o que eu devo olhar? Não sei. Então, se você quer uma sugestão e que eu já vi fazer, eu posso te passar, mas eu não sou um consultor. E quando a gente entra num parceiro, é exatamente isso. Você entende a regra de negócio, você entende as dores dos seus clientes e você constrói, e aí você até pode fazer o plus da consultoria de vender um serviço. Agora, nós vamos executar o plano. A gente se confunde muito com isso. Porque a gente nasceu no B2B fazendo um pouco desse tipo de consultoria. Só que a gente percebeu assim, que se a gente for fazer consultoria para vários segmentos, a gente vai ter que ter muita gente. A gente não vai conseguir escalar. Nem começaria daí a gente investir na plataforma. Exato. Porque qualquer outro BI poderia... E daí não é escalável, né? Porque assim, toda vez que a gente coloca consultoria, ela tem um tempo, enfim. E você perde o foco, né? O teu foco é a melhor plataforma de BI que existe. Lógico, depois pode ser que nasça uma BU ali, uma unidade de negócio de vocês de consultoria, mas que seja rentável também. Porque muitas vezes o cliente quer a plataforma, briga no preço e quer a consultoria junto. Sim. Né? Então, vamos... Não, isso é difícil porque essa confusão, ele falou assim, vocês... O que a gente tem que olhar? Eu falei, gente, consultorias ótimas em todo o Brasil, que vai conseguir analisar realmente e falar assim, olha, o que você precisa olhar é isso aqui. E você tem os dados aqui dentro para você conseguir olhar isso aqui. Para a gente dar a direção, entendeu? Então, é um trabalho muito importante a consultoria entrar ali e conseguir fazer essa limpeza, limpar o para-brisa do cara. Fala assim, cara, vamos limpar o para-brisa aqui, e olha ali, Vamos botar aquele produto que não embaça. Que não embaça, entendeu? Que é o BI, estamos desembaçando aqui, agora a gente está enxergando o que precisa enxergar, entendeu? E o Célio, quando a gente fala no formato white label, eu acho muito bom trabalhar no formato white label, porque o Célio entende a dor do cliente, ele sabe o que o cliente precisa ver. Então, quando a gente entra numa parceria
Com outra plataforma fica muito fácil, porque ele olha e fala assim, cara, meu cliente precisa ver esses números aqui, ó, eu não consigo mostrar para ele. Aí a gente vem e fala, ó, então deixa com a gente que a gente mostra o que vocês precisam. Eu coloquei isso porque a gente passou em alguns cenários dessa forma. A gente vendeu para um cliente, eu quero BI, meu software é tal, e a gente vai lá e integra do jeito que o cliente pediu. Montou aqui o projeto B2B e vendeu. Aí esse parceiro aí que vendeu o software se interessou, eu quero fazer o white label com vocês. Fomos lá e fizemos o projeto white label. Porém, nesse caso, quem tocou a parte inteira foi o cliente. Aí, em determinado cenário, apresentaram o BI dessa empresa de software para eles. Aí o cara falou assim, nossa, o BI de vocês está completo, tem muita coisa, que massa, não sei o quê. Aí eles chegaram para nós e falaram assim, vocês não evoluem o produto? Eu falei assim, olha, a gente evolui o produto na ferramenta, nos recursos. Agora, a regra daí não é com a gente não vai ficar olhando o teu projeto tempos em tempos. Faz muito mais sentido você fechar com eles, porque eles entendem do que você faz, e não nós. A gente fez o que você pediu. Então tem essa muita confusão. Agora a gente está bem mais claro de fazer esse tipo de projeto. Antes a gente fazia porque precisava também mostrar que a plataforma tinha esses valores. Lógico que no white label a gente começa até a aumentar o ticket, porque é barato. Porque a gente entrega como plataforma all-in-one, é barato. Aí o parceiro hoje tem autonomia para fazer extração, para fazer o tratamento, para fazer o dash, as análises. E esses 4 pilares que eu coloquei, até elenco em 3 específicos, tudo isso dá para usar IA dentro da plataforma. Para extrair o dado, tem como usar IA, você consegue consultar fontes externas através do Python Plus. Não é só fontes externas. Você consegue tratar todo o dado com IA. Com IA, exato. Por exemplo, você trazer 2 fontes separadas, tratar o dado, fazer uma trust que você comentou do dado tratado, somente com IA. Você consegue criar dashboard com IA, entendeu? Então, que bacana. Você consegue estar ali na plataforma com o dado ali e falar assim, olha, agora eu preciso de uma dashboard para analisar cliente. Legal. Isso, e a gente trouxe, aí, a IA é o hype, a gente já vem falando de IA há uns 2 a 3 anos. Quando eu fui no evento lá e a gente ia fazer o pré-lançamento do Horus do Lumo, e aí quando eu cheguei aqui, eu fui lá fora, acho que foi no Portugal, lá no Web Summit, Lisboa, né? em Lisboa. E lá a IA estava no hype de discussão sobre várias coisas. Eu falei assim, olha, quando eu cheguei para cá, eu falei assim, a gente tem que lançar um IA em alguma coisa. E aí assim começamos a construir. Lógico, a IA deu boom ali mais direcionado para automação, mas a gente já estava colocando elas nos pilares que a gente conseguia automatizar o nosso serviço. Ou seja, hoje a gente consegue entregar projetos mais rápidos por causa da IA, onde a gente consegue entregar uma visão de dash para o cliente que não tinha uma visão, ele consegue se referenciar por algo que a IA construiu. Ou seja, a gente começou a usar... descoberta do dado a própria descoberta. do cliente final, conseguindo conversar com o dado. Isso. É algo, tipo assim, hoje não é inovador, hoje várias plataformas fazem isso, mas, cara, faz de uma maneira que gera valor. O cara consegue perguntar ali, ou tanto na Dash, fazer as perguntas pro dado, ele responder, ou até mesmo pelo bot. Esse bot com IA, né? Então, e pra você ver, naquela época já, 5 anos atrás, o meu discurso de venda ali era, na época, já pensando nessa mudança de uso de sistema. O usuário, ele não tinha... Eu falava assim, o usuário não precisa mais ir até a informação. Eu falava que a informação vem até o usuário. Né? E essa é a mudança que a IA, e na época, por mais que não tinha IA, mas que a gente proporcionou já com vocês. Né? Sim, e é uma coisa que a gente, na construção dessa ferramenta que a gente fez, que é o Lumo, e o Léo, várias pessoas também colaboraram, mas o principal foi o Léo discutindo as funcionalidades, a facilidade de ter acesso, o compartilhamento da informação, que é muito importante. Não adianta nada você, como gestor, ter informação e não conseguir compartilhar com os seus liderados para tomar as ações na hora que precisa. Então, a gente pensou muito nisso, pensou muito nessa parte de estruturação do dado, né, de como manter uma forma estruturada, que seja segura, que seja fácil, que lhe permita o self-service, entendeu? Eu sei que a gente tem muito ainda que melhorar no self-service, que a ideia realmente é deixar cada vez mais fácil mesmo para o usuário final conseguir trabalhar as suas dashs, trabalhar os seus dados ali, conseguir gerar valor, mas a gente está num caminho muito legal, a IA ajuda muito nisso, né? Célio, aí voltando um pouco para a plataforma da Valo,
Eu não sei se eu estou falando certo, Se mas... você quiser falar, fala o cliente para Para a plataforma de valor de fidelização do cliente. Hoje, pensando assim, pô, quem está vendo aqui, eu quero começar, não tenho... Fala das principais dores ali de, pô, se você está tendo esse tipo de erro, ou se está cometendo esse tipo de falha, talvez a plataforma se encaixe para ele. Hoje o que eu tenho assim, observado, a gente tem bastante cliente novo que está buscando correr atrás do tempo, né? Pra você ter uma ideia, ontem eu fechei com um cliente, ele me deu ok, aqui de Londrina inclusive, que eu apresentei para ele faz 3 anos já. Aí, quando estava na ideia, assim, tinha um cliente ali rodando 2. Hoje eu fechei com ele, quer dizer, ele perdeu 3 anos que ele poderia estar trabalhando já com fidelização, criando uma base e relacionando. Mas nunca é tarde, né? Então, assim, hoje eu tenho clientes que estão querendo começar, que não tem. Eu acredito que a fidelização ela ainda não chegou, mas vai chegar no momento que não ter, você está fora do mercado. Ainda não está assim, mas porque todo cliente vai querer um benefício em comprar com alguém. Tem uma pesquisa que ela traz um dado muito importante, que é o que os clientes mais importam numa marca favorita. Número 1, me recompensa pela minha lealdade. Então, se você tem um produto bom, se você tem um serviço bom, mas você não está recompensando o seu cliente pela lealdade dele, alguém vai começar a dar alguma coisa para trazer ele. Que aí é o custo de aquisição de cliente da pessoa vai ter e depois ali dentro ela manter. Né? Também tem bastante cliente que quer migrar, que está numa plataforma, mas que por um mau atendimento, ou por uma não evolução da ferramenta, ou por problemas, né, ela quer mudar, ela quer algo novo, ela está vendo alguém que está funcionando legal, ela testou, né? É incrível como a gente fecha um cliente, geralmente quem é próximo ali já começa a entrar em contato. Aí você vai apurando, porque ainda mais no posto de combustível, fala, eu fui abastecer no posto, o dono de um posto vai abastecer no outro para entender porque que o volume está caindo. Né? Tem um também aqui de Londrina, inclusive um amigo meu, o Diogo Decker, do posto Cupinzão. Hoje o ticket médio do cliente que compra e é fidelizado é 50% maior. É metade, é 50%. Então, eu tiro com base por mim, que eu vou até lá abastecer. E eu começo a pensar na jornada do consumidor, né? Por que é maior? Eu quero entender o porquê. Aí eu me coloco em algumas provocações. Do lado desse posto tem outro posto, bandeira branca, com o preço lá embaixo. O dele é mais caro, é um posto Shell, inclusive. Ele tem o Shell Box lá também, mas a gente já é 95% das transações de fidelidade. 5% só. Vou ter que trocar, vou ter que instalar o sério agora. Não, agora já vou instalar. Mas é por quê? Muito pela usabilidade. Tá? E outra, o nosso cliente tem o dado na mão. Então é importante isso. Né? Lá no outro ele não tem o dado na mão. Ele não sabe quem é o José, o Célio e o João na fila do pão. E aí eu comecei a pensar nessa jornada então. Por que eu vou abastecer, pagar mais caro no combustível? E qual é o sentimento que eu tenho como cliente fidelizado? Então eu comecei a ir lá. É longe da minha casa, não é perto. Mas comecei a ir lá, frequentar. Eu percebi várias coisas. Primeiro, na fidelização, Daniel, a gente para de olhar daí para o quanto eu estou economizando. Tá 10 centavos mais barato, 15 centavos. Para o quanto eu estou ganhando em comprar lá. Que é o me recompensa pela minha lealdade. Está certinha a pesquisa. Né? Então, pago mais caro, mas eu tenho uma recompensa que volta para mim para poder gastar. E aí eu falo para todo mundo, para lá na frente desses 2 postos e olha qual posto entra mais gente. Olha qual volume tem mais de vendas. Os dados estão aí, não deixam eu mentir. 50% a mais de venda em cliente fidelizado. E aí vem aquela indagação que eu falei, por que gasta mais? Já percebeu que quando a gente ganha as coisas, ganha alguma coisa, a gente tende a gastar sem fazer muito racional para isso? Sim. Que já foi beneficiado. O João foi lá e na época lá atrás fechou uma consultoria com vocês e tal, ganhou dinheiro a mais e tal. O João ia lá, a primeira coisa que ele fazia era comprar alguma coisa que não era importante, mas que ele almejava, que ele queria, mas não era prioridade naquele momento, que ele gastava sem o racional. É isso que o cliente fidelizado também faz. Quando ele ganha alguma coisa, ele tende a comprar mais porque ele ganhou. Tem um exemplo clássico disso aí, que é o do mercado, né? Sim. Cara, você olha assim, você gasta. Puta, faltou 2,50. Vai lá e compra mais. Exatamente. Aí quem pagou mais para estar naquela gôndola do lado do caixa, ali o cara tá pagando para estar lá. E esse negócio, você vai falando assim, você vai começando a racionalizar, né? Assim, cara, como faz sentido? Eu não falo muito do posto, mas eu falo muito do mercado, né? Que daí tem esses planos hoje do mercado. Cara, que eu me programo no mercado que... Todo mercado, tipo assim, se eu for no mercado novo que eu não tenho
Sim. o plano, o cadastro. Você compra o que é necessário. Necessário. É. Eu falo assim, puta, eu não vou Se conseguir tiver fazer. muito mais caro o necessário, você não compra. Você não compra. Aí você vai no outro mercado que você é fidelizado, cara, você nem vê preço. Você fala, compra não. de exatamente. Aí você olha isso, assim e fala assim, nossa, eu ganhei é esse o sentimento. R$5 de desconto aqui. Porque você está sendo recompensado pela tua lealdade, né? Sim. Então, é isso mesmo. E aí, voltando ali a questão do posto. E aí lá tem um lanche, eu falo tudo isso que eu gordinho gosto de comer, lá tem um sanduíche natural, que não é deles, até se encontra em outros lugares, mas aí eu vou lá abastecer, ganho cashback. E aí eu olho pro meu saldo, 30, 40 reais, olha o tanto que eu tô ganhando para vir aqui. Exato. E aí eu olho pro lanche e falo, vou levar. Sem pensar. Nem precisa, Porque nem parece ia que eu não tô comprar. pagando. Então, já que eu ganhei, vou comprar. Entendeu? Então eu comecei a pensar, poxa, isso é verdade. Então, para mim, é muito fácil vender o É meu uma produto. construção também, né, do próprio Exato. consumidor ali, entender Exato. isso e racionalmente. não- E é o que você falou que é uma construção. Às vezes o cliente ele quer tudo para amanhã. Aham. 3 meses no mínimo, amigo. Porque você vai ter que... Primeiro, o teu time tem que estar engajado. Sim. O frentista, o caixa do mercado. Se não oferecer, se não perguntar se quer, se não... não vai rolar, né? Não é a ferramenta, como vocês também falaram, que vai fazer milagre. Eu falo, um trabalho a 4 mãos. Somos nós, ferramenta, e você no operacional executando. Então, time preparado, treinado, entendendo o processo, entendendo qual é o benefício da fidelização rodando. Por quê? A empresa vai crescer no faturamento, vai crescer demanda, vai precisar de mais gente, vai aumentar cargos que não existem, podem começar a existir. Ninguém falava em coordenação de fidelização de clientes. Tem rede que tem. Uhum. Entendeu? Tem rede que já E proporciona. prioriza isso. Então, existe uma infinidade de benefícios que a fidelidade traz para o negócio. Né? E o que você falou ali, eu lembrei de uma rede lá de Santa Catarina e eu brinquei com a minha esposa semana passada. A pessoa foi lá, bem-vindo ao posto X, Discursinho. o discursinho clássico, e toda vez eu via aquilo, fica na tua cabeça, pá. Aí você não quer levar um traje, não sei o que, ele sempre tá oferecendo alguma coisa. Daí eu cheguei e falei assim, esse pessoal tá bem treinado, porque faz tempo que eu ouço isso e toda vez é igualzinho. Então é o que você falou, é processo, é a cadência Sim. e o constante de fornecer algo para que o cliente se sinta Sim. e lembre, porque até não vou falar o nome da rede, mas assim, bem-vindo ao posto tal. Aí você vai, pô, eu vou ter que comprar alguma coisa, porque toda vez alguém me oferece, eu acabo comprando. E assim, tem uma experiência também nesse mesmo posto, que a mulher me ofereceu o produtinho lá do caixa ali, Trident. Eu, tá 3 por tanto. Eu falei, não quero, né, não quero. Mas ela me deu um atendimento bom e ela me mostrou. Eu, criador da ferramenta, ela falou, olha, se você comprar o combustível, você vai ganhar um cashback, que depois você pode aqui no ato já comprar o Trident e vai sair de graça. Tarará. Eu já ia ganhar o cashback, mas como ela me abordou e ela me acendeu uma luz ali tão legal, eu comprei o Trident depois. Né? E eu mandei uma mensagem pro dono, falei, cara, essa abordagem foi sensacional, repete ela. E ele falou, não, obrigado, estão repetindo e traz um novo faturamento que não existia, que é vender mais para o mesmo cliente. Muita gente estava falando, é mais custoso, mais trabalhoso trazer um cliente novo. Sim. Pô, você tem uma base de clientes, faz ele comprar mais de você. Né? E isso é legal, eu ia colocar só 2 pontos, porque assim, tem a questão de implantar a ferramenta, tem o tempo de absorção pelo time também, porque todo mundo tem que comprar isso, tem que ser bem treinado. Quanto tempo leva? Contratei a fidelização ali com o Célio. Uhum. Quanto tempo leva da implantação até essa, vamos dizer assim, o ROI, né? O primeiro retorno? Que Dani, depende muito do cliente e região do Brasil. Porque assim, por mais que a gente tente fazer o mais fácil possível, às vezes tem regiões ou lugares ou as pessoas acabam, né, tendo seu tempo de amadurecimento. Mas eu posso falar que, em média, no primeiro mês é aprendizado. No primeiro mês você tem uma melhora ali, mas não tão significativa. Mas, de fato, conclusivo, 3 meses você fala, agora eu achei aqui um volume, de fato, que a gente trouxe a mais e que agora está todo mundo falando a mesma língua. A gente sabe quem não está falando a mesma língua, se vai, de repente, o cliente vai mandar embora ou não, porque tem gente que às vezes quer jogar contra. Mas ali, acho que o tempo ideal são 3 meses, né? Para de fato a gente... Isso já considerando que um cliente que já tem uma base, né? Já. Para que ele consiga trabalhar ela, converter para as pessoas usarem. Sim. E tem um erro grave que os clientes, às vezes, porque assim, a ferramenta ela tem muitos recursos. E aí, quando você vende, o cara fica ali a 1000 para usar tudo. E no treinamento eu falo, cidadão, começa com feijão com arroz, faz bem feito, depois vai evoluindo. Aí tem gente que quer no treinamento já fazer, mas eu não sei o que, a pergunta de satisfação, e isso, e o sorteio, aquilo.
vai devagar, muita coisa para o teu time assimilar e para o teu cliente. Você não dava nada, agora você quer dar tudo, né? Agora você quer fazer tudo. Né? Então vai uma coisa de cada vez. Por isso que eu falo 3 meses, porque no primeiro mês é assimilar, é treinar, no segundo mês você já coloca um sorteio ali, alguma coisa a mais, no terceiro mês já está, sabe, começa o boca a boca a ser muito forte. Né? Eu tenho áudios aqui de clientes, até falo, vou gravar porque eu vou usar de comercial. O cliente me liga, eu não pergunto, fala, cara, tá legal, já vi ferramenta A, B e C, mas pô, de vocês é fácil. Porque é isso que o cliente quer, que a gente estava falando lá no início do BI. Tem que ser fácil. Hoje a gente vive num mundo de tanta informação, tanto dado, tanta informação, que a gente quer que tudo aconteça o mais rápido possível. Né? Então é mais ou menos isso, 3 meses. E para a empresa que está começando agora, o que você... E aí eu vou usar um caso específico aqui, que é uma barbearia, né? Uma barbearia de um conhecido nosso, o Harrison. E está começando agora. O que é serviço, né? A gente está falando de produto e tal, mas como é que você falaria para ele assim, começa com 3 itens aqui essenciais para fidelização de cliente? Legal. O que você sugere? O serviço ele tem muito a crescer, acho, na fidelização, porque a dificuldade do serviço, né, que a gente sabe, muito é escalar, né? Você pega o barbeiro, né, um fisioterapeuta, um próprio médico. Às vezes você vai fazer uma consulta, por mais que o médico tenha uma clínica, você quer aquela figura, né? Aquela pessoa. E a gente tem que tentar ajudar eles nesse sentido, na área de serviço. Né? Eu acho que a área de serviço é um tópico que está lá dentro da empresa para a gente evoluir bem nesse sentido. Mas assim, acho que volto no primeiro ponto, recompensa pela minha lealdade. Né? Eu vou cortar o cabelo aqui, gosto do corte, gosto do atendimento, mas às vezes não vai ser ele que vai cortar meu cabelo, às vezes ele não pode, às vezes ele está doente, eu vou em outro lugar, então não, eu vou ter que ir lá, porque lá eu vou ganhar algum benefício que eu posso voltar no outro dia e gastar com ele. Então acho que o benefício, e eu gosto muito do cashback, eu acho que desconto, você atrai cliente que vem por desconto e que vai por desconto, é o cliente que vai ficar pesquisando o preço, esse cliente não é cliente fidelizado, né? Ele é fidelizado a preço, né? Não quero esse cliente? Não, eu quero o cliente, mas eu não posso ficar dependente, eu não posso criar uma ferramenta e uma estratégia para esse tipo de cliente. Eu tenho que criar uma estratégia para o cliente que é fidelizado, que é, no caso, o benefício que mais se adapta para mim, acho que é o cashback. Ponto, gente, ponto já, na minha concepção, eu vejo até os meus clientes hoje querem pontos, eu falo, gente, isso aí já foi, para. É acumular pontos, a gente acumulava pontos para trocar por coisas que a gente não queria, não gostava, né? Fala para o cliente se ele prefere acumular pontos para trocar por uma ferramenta de carro, ou um cashback para ele comprar o que ele quiser depois. Ele vai escolher o cashback. Volto, foco do cliente, não foco no cliente, né? Então, Dani, acho que benefício, aí acho que a interação e a gamificação é muito importante, é o segundo ponto. Gamificar, quantas vezes você vem no mês, se você vir mais de uma, você é um cliente estrela, você é um cliente VIP, né? Separar os clientes, né? Nem todo cliente é igual, aí vamos voltar no BI, análise de cohort, análise de recência, frequência e valor, né? RFM. São indicadores extremamente importantes, porque aí eu entendo qual é o cliente que gasta mais aqui, que eu não posso perder, que vem com mais frequência, né? O cohort, o cliente que veio, né, safra, para quem não entende que é cohort, safra. O cliente que vem em janeiro, ele continua vindo todos os meses, ele não vai vir, né? Então não vou ensinar os padres a rezarem missa, mas talvez as pessoas não saibam. Outro gráfico importante, porque eu entendo qual é o meu tempo de vida do cliente, né? Quanto eu posso gastar para trazer um cliente novo na barbearia? Eu posso fazer tráfego pago que está cada vez mais caro, ou eu posso criar estratégia de gamificação, e o terceiro ponto que eu ia falar, que é a estratégia de indicação, de influência, né, que é o Get Member Get. Então, os meus clientes estão me indicando o cliente, né, que aí, de fato, eu falo, mais do que você gostar de algum serviço ou produto, você sabe quando o cliente está fidelizado, é quando ele indica. Porque quem indica vai indicar aquilo que gosta e que assina embaixo. Porque se der errado, meu amigo, ele que tá para quem você indicou vai te cobrar, né? Mesmo não sendo você que executa o serviço. Então, são as 3 estratégias que você perguntou e que eu te falo que eu aplicaria se eu tivesse um salão de beleza, uma barbearia ou qualquer negócio. Acho que é super importante. Que bacana, muito bom. Eu vou caminhando para o final, porque eu já nem sei quanto tempo a gente tem ainda, mas eu vou perguntar algo que a gente está no meio de uma consultoria de LGPD, e quando você fala em fidelização, você também trabalha com dados sensíveis. Como que vocês estão preparados para isso? Como é que você está ofertando essas soluções
e falando de LGPD. Como está a tua visão assim, no âmbito geral sobre LGPD? O que vocês vêm fazendo para se adequar às normas? A segurança de dados a gente sabe que é algo custoso, é complexo, né? E está tudo caminhando cada vez mais para digitalização de dados digitais. Assim, dentro da empresa tem todo um processo de quem trabalha lá, primeiramente, já entender o que a gravidade que é, né? E a importância que é zelar pelos dados dos clientes, né? Acho que é o primeiro ponto, até da gente poder nós mesmos nos prejudicarmos vazando algum dado, né? Investimento em infraestrutura, investimento, né, para que esse dado esteja num lugar seguro, com empresas especializadas. Por exemplo, eu não tenho data center na Valo, eu não tenho um ambiente servidor lá, porque não é o meu core, não é aquilo que eu entendo. Então, trago parceiros, né, como por exemplo a Horus também, para cuidar disso, para que a gente consiga, né, caminhar junto nisso, né? Nosso data center, vocês são parceiros que também se preocupam com isso, é importante falar, né? E terceiro, os dados mais sensíveis, eu busco também parceiros face. Eu não armazeno esse dado, eu coloco numa API com um fornecedor específico para isso, responsável por isso, ele tem todo o know-how para isso e me dá uma tranquilidade nesse sentido, né? E também trabalhar muito bem o aspecto contratual com o meu cliente e deixar muito bem claro para o cliente dele que dado ele está colocando na ferramenta e para que vai ser usado, tentando também trabalhar o não desvio da função desse dado, né, que é importante. É extremamente importante, a gente vem passando por isso também, estamos passando em algumas chancelas de multinacionais e a gente foi exigido de várias situações. Lógico que quando a gente fala de dado sensível, é muito aberto, é muito específico, tem que ter jurídico em volta, e a gente tem a nossa assessoria jurídica, enfim, então nós também estamos trabalhando nesse contexto bem afinco. Bacana. Eu vou caminhar aqui já para fechar. Eu queria que você deixasse ali algumas dicas, Célio. Uma frase aí que você queira que algum empresário possa te contactar, possa pedir uma consultoria, ver se faz sentido ter a ferramenta. Legal. Eu acho que abrir os olhos de fato para o empresário, principalmente no varejo, no serviço, que você precisa estar na mão do teu cliente, que é o celular. O mundo caminha cada vez mais para isso, né? A gente vê quanto as pessoas assistem menos TV, a fonte de informação é o celular. Não tente bloquear alguma ação pela sua cabeça, né? Voltando até nesse negócio que eu fechei ontem desse cliente de 3 anos, ele falou, cara, eu relutei muito porque eu não gosto de aplicativo e tal, tudo a minha esposa que faz, mas eu vejo que tá todo mundo indo para esse lado. Então, assim, não espera o tsunami vir para você nadar a favor do tsunami. Não tente nadar contra o tsunami, porque o tsunami vai te levar, né? A onda é muito mais forte. E conectar a sua marca ao seu cliente, uma visão clara de dados, né? Com uma visão estratégica, a gente precisa ser eficiente e tecnologia é o caminho. Então, conecte sua marca ao cliente, crie valor com seus clientes. Cada vez mais vai ter concorrência, cada vez mais a gente vai se diferenciar não só pelo nosso produto, é de importância, o nosso atendimento, mas da forma como nós nos relacionamos e como o cliente vê valor na gente. E para fechar, assim, agora falando como cliente, agora a gente também vai fidelizar você dentro da Horus, e alinhamento dos projetos, acho que está trocando ideia aqui sobre o projeto. Qual que é a expectativa sua hoje, né, já conhecendo a Horus, sabendo o que a gente consegue entregar, com relação a essa integração, né, Horus BI e Valo, e a plataforma Valo, como entrega de valor para o teu cliente? O que você espera? Eu espero colocar tudo aquilo que eu penso de fato para o cliente usar, porque como a gente falou da construção de software, de produto, leva tempo, a gente tem que desenvolver, a gente gostaria de fazer tudo da noite para o dia, mas acho que chegou o momento, né? A gente está numa fase já bem amadurecida de produto e que o próximo passo é dar a visão mais clara possível para o nosso cliente, fazer com que essa teoria seja de fato uma prática, né? E vocês, eu não tenho nem como pensar ser com outra empresa. Por várias vezes na própria meta, até ali antes de vocês, ou até no caminhar, de repente você olhava, vamos falar de nomes, Power BI, que é uma ferramenta acessível também a preço,
E várias empresas que agora também, vocês têm muitos concorrentes, chegam, tem um projeto de BI, tem um projeto de BI, cara, mas tudo Power BI, cara, eu falo assim, cara, não vai ser igual. É a mesma coisa se eu tivesse que comprar um carro, eu gosto muito daquele carro, daquela marca, e aí vem ali um Xing Ling ali e fala, cara, eu não consigo ver outro BI a não ser vocês, né? Não é só pela essa proximidade, eu tô falando estritamente do produto, tá? Vamos tirar de lado o relacionamento, vamos tirar de lado outras coisas que podem influenciar, mas do produto, é o melhor produto que eu conheço de BI, é um produto que traz uma estética e uma usabilidade fantástica, que eu, se fosse gestor de uma empresa, gostaria de usar. Então eu quero dar para o meu cliente isso, né? E essa fase que nós estamos é bem amadurecida para isso, então não vejo a hora dos clientes poderem ter esses gráficos que eu comentei, cohort, RFM, para que a gente consiga, de fato, dar para o cliente aquilo que a gente sabe que precisa. Muito bom, muito bom. E aí, quando fala nisso, a gente, quando fala assim, isso dá muito orgulho do que a gente criou, né, João? Porque, e aí, falando do white label, a gente remodelou a ferramenta hoje, a Horus em si remodelou para ser o white label. Então a gente pensou muito em escala, a gente pensou muito como fazer os parceiros crescerem. Claro, a gente não critica os concorrentes, a gente inclusive se espelha em muitos deles, a gente usou isso de referência. E aí um discurso que eu bato bastante, antigamente como é que a gente contratava profissional? Era 3 meses, 4 meses de uma linha de aprendizagem para entender o que a gente fazia na versão 1. Hoje em dia, na versão 2, a gente se modelou muito e aí veio o João trazendo as boas práticas do mercado, as boas práticas de usabilidade e as boas práticas de como construir BI. Então, isso, como é que a gente faz? O maior cara que ensina BI para todo mundo, a Microsoft. A Microsoft fez um trabalho excepcional de evangelizar a galera, de mostrar o que é o BI para o mercado, de baratear o custo. E hoje em dia, a gente consegue contratar um especialista de Power BI e uma curva de aprendizagem para Horus de 15 a 20 dias. Então, para nós isso é excelente. Lógico, não é a mesma estrutura, não é um Power BI, mas a gente segue as boas práticas, os conceitos da forma que são trabalhados para dados. Então, nesse sentido, a gente hoje já consegue escalar time, a gente já consegue escalar produto. Legal. Pensando nisso. E tudo veio lá do começo, como é que a gente escalaria mais no formato white label. Então, Célio, eu queria agradecer imensamente a tua participação. Eu acho que eu me perdi na hora aqui, pessoal, e vai seguir. Acho que vai ter que ter uma versão 2. Eu queria só deixar um presentinho aqui para ti. Deixa eu pegar aqui. Agradeço. João, faça as honras ali. Opa, que isso. Aí sim, hein? Obrigado, João. Obrigado, Daniel. Valeu. Maravilha, muito obrigado pela parceria, pelo convite. Sempre que precisar, estou à disposição e vamos. Eu acho que a gente vai ter que marcar mais alguns papos e aí talvez tomando um vinho. Eu acho que vai ser bem legal, hein? Você teve uma ideia muito boa. A gente precisava fazer aquela ideia que você falou. Vamos trocar o café. Eu acho que assim, inclusive a gente tá devendo para ele, né? A gente tava conversando e vai rolar uma hamburgada amanhã. Sim. A gente vai fazer lá e o João já tá com a preparação do bacon, não sei o que, aí tem uma defumação. E a próximo podcast que a gente for fazer vai ser com a Pit Smoke do lado, fumaciando pra caramba, tomando vinho. Eu acho que a gente vai bater bastante. Mas isso é importante, não é só ser mais do mesmo, né? Ser diferente. Isso é o que eu falei da gente ser diferente, ser nômade, né? Nômade não é só quem vai de um lugar para o outro, é quem faz também, né, as ações, as criatividades. Então, é importante. Parabéns de novo e obrigado pelo presente, pelo convite. Tamo junto. Muito obrigado. Então, só finalizando, Data Talks by Horus. Célio, coloca suas redes sociais, como é que encontra vocês. Quem quiser me contactar, a gente está no Instagram como @CélioViniciusLemes. Também estou no LinkedIn, Célio Vinícius Lemes, e o da Value é value.4u de for you, então valor para você. Beleza. A Horus Instagram é horus.bi no Instagram e o nosso podcast está como Data Talks Podcast, você encontra no Spotify e no YouTube, tá bom? Valeu, pessoal, até a próxima. Um abraço, gente.